Boa noite, igreja. Boa noite, igreja viva. Amém. Irmãos, é o Wilson, acho que vocês não me conhecem. Alguns me conhecem, né? Eu sou o Wilson da igreja do Genibaú. Sou casado com essa jovem, vai fazer 30 anos de casamento. E nós não temos filhos. Quem conhece o irmão Miguel me conhece. E hoje eu vim aqui agradecer a Deus. Escutei muitos agradecimentos, escutei muitas testemunhas. Eu vou até falar para a senhora, quando a senhora terminar o culto, eu quero falar com a senhora sobre o seu dedo. Certo? O seu dedo, que eu trabalho em farmácia, eu vou perguntar qual foi o remédio que ele passou para a senhora e vou indicar o remédio para a senhora ficar boa. Então hoje eu vim aqui compartilhar o pão da vida. E é interessante quando a gente faz uma semana de oração, irmão. Um reavivamento. Se nós não tivermos em oração constantemente, esse reavivamento talvez nem aconteça. Porque o inimigo de Deus faz tudo para não ter reavivamento. Tudo que nós pensarmos em fazer reavivamento, temos que concentrarmos em oração. O irmão falou que a oração tem poder. Não é verdade? E eu estava hoje, essa semana eu vim meditando, quando o Eduardo passou o convite para mim, né? Que o irmão de céu não pôde vir. E eu disse assim: Senhor, eis-me aqui. E eu vou fazer um convite a você que está em casa. Você que está em casa, conectado no canal Igreja Adventista Cor do Ceará. Aqui você conectado vai receber bênçãos. Aqui você conectado vai entender que tem um propósito para nós na vida. Deus conhece o nosso coração e sabe as verdades que aqui é falada. Hoje, irmão, nós vamos falar o tempo de cura. É interessante que nos pedidos e nos agradecimentos, algum agradeceu pelas bênçãos, outros agradeceram, outros pedindo cura, né? E aqui está um homem que foi curado porque encontrou Jesus. Vocês não me conhecem e vão conhecer hoje. Irmãos, assim o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Marcos 2, 28. Eu estava estudando o contexto e o texto da meditação de hoje. E eu achei interessante o que Deus propôs há muito tempo atrás. Ele foi em nações e nações procurando pessoas para que esse povo entendesse que Jesus é a verdade e a vida. Jesus conhece nossos corações. E quando ele encontrou esse povo, o povo fez a pergunta para ele: o que a lei contém? E ele respondeu: é proibido matar, mentir, roubar. Mas o povo achou graça e disse: não dá para nós. Nós gostamos de tudo isso que fazemos. E Jesus encontrou um povo no deserto. E esse povo perguntou assim: o que a vantagem é guardar seus mandamentos? Aí Deus falou para eles assim: eu te ofereci o meu reino eterno, onde não haverá mais dor, sofrimento, nem lágrimas, nem choro, nem prantos. E Deus não ofereceu para ele assim, que o Senhor está nos contando, é lindo, mas não dá para nós. Nós queremos pegar, comer e nos divertir. No deserto, Deus falou isso, falou para Deus. Aí Deus falou assim: mas eu vou te dar o entregozo, que é meu sábado. Eu vou te dar só um pouquinho do que é meu reino. É o entregozo que é meu sábado. E muitas vezes, irmãos, quando eu não conhecia a palavra, sempre ia com meu sogro para a igreja,
irmão Miguel até observava, eu ficava sentado, mas não entendia. Eu ficava ali observando, mas não entendia o que é ser cristão, o que é segurar na mão de Jesus Cristo. E quando eu entendi, foi quando a primeira dama foi se batizar, né, que eu chamo de primeira dama, hein? Foi se batizar, e nesse dia eu aceitei o batismo, na mesma hora eu me batizei. Até hoje, graças a Deus, tudo o que passou, passou. O novo homem. E eu encontrei, na verdade, o conhecimento da palavra. O irmão Eliezer falou que é bom acordar de madrugada que a gente estuda. Toda madrugada eu acordo sozinho, irmão. 3 da manhã, 4 da manhã. Ela perguntou: tu está fazendo o quê? Eu estou estudando, eu estou orando, estou intercedendo pela minha família. E nós vamos hoje entender e compreender porque o Senhor, até do sábado, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 3. Aqui na nossa igreja nós temos o hino 360. Eu acho que a igreja sabe esse refrão. Fixa seus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Se vocês sabem, acompanha comigo. A gente vai contar só esse refrão. Mestre, maravilha do seu doce amor. Novamente. Fixa seus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fluirás na luta terrestre, maravilha do seu doce amor. Curve sua fonte e vamos falar com Deus. Senhor, aqui só nos trouxe, Senhor, porque tocasse nosso coração para escutar a verdade. Aqui só nos trouxe porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, conhece o nosso querer, mas não é o nosso querer por querer, é porque o seu querer que está em nós, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, porque a sua palavra está aberta, Senhor. Esse homem que ele fale, Senhor, use ele, para que ele não pode falar o que ele não entende, mas venha de você, Senhor. Oramos em Cristo Jesus, amém. Em Marcos 3, capítulo 1, diz assim: e entrou, eu vou até falar uma coisa para os irmãos. Eu tenho um problema de vista sério, irmão. Eu só enxergo com o meu esquerdo 25%. O meu direito eu perdi numa batida de moto, perdi minha retina. Então, algumas coisas eu não enxergo direito, né? Eu tenho que estar muito bem concentrado. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos, aqui na minha diz mirada, e estava observando se curaria no sábado para acusarem. E disse o homem que tinha a mão mirada: levanta-te e vem para o meio. Irmão, é uma das palavras mais interessantes quando a gente diz assim: tu vem pregar na minha igreja? Muitas vezes a gente fica com o pé assim, dizendo assim: será que eu vou? Porque a gente é o centro das atenções. Mas quem é o centro das atenções aqui é Jesus Cristo. Quem é o centro? Vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e foi restituída a mão sã como a outra. Irmão, aqui tem 3 pontos especiais nessa nossa meditação de quarta-feira. É um culto de oração, é um culto de agradecimento, é um culto de pedidos, é um culto de louvor, mas tudo para o Senhor. E aqui tem uma observação. Enquanto Jesus
entrou na sinagoga. Ele entrou. Ele começou a pregar, igual eu estou aqui pregando aos irmãos, às irmãs e ao jovem. Jesus fitou os olhos naquele homem e percebeu que ele estava precisando de ajuda. Então, muitas vezes, irmão, nós pedimos, observamos e vemos. Quem de nós aqui até hoje não fez uma boa ação no sábado? Eu já fiz várias ações no sábado, irmão. Ações que tem vezes que eu fico assim, dizendo assim, hoje não é lícito fazer no sábado. É melhor eu fazer o bem ou fazer o mal? Mas Jesus se compadeceu deste homem, igual se compadece de cada um de nós que estamos aqui hoje no templo. Então, a gente observa que Jesus se compadeceu e no mesmo tempo que Jesus se compadeceu, esse homem ficou no centro da sinagoga, igual eu estou aqui no centro. Todos estavam com o olho em Jesus, mas quando Jesus mandou de se levantar, todos levaram o olho para quem? Para o homem que estava com a mão atrofiada. Ele cura no sábado ou não cura no sábado? Então você, amigo que está em casa, que está com dores, com problemas, sentindo alguma tristeza, lembra-se que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus, Ele pode te dar a esperança. Queridos, Jesus, a mim Ele deu a esperança, porque Ele me curou de algumas mazelas que eu sentia no passado. E aqui Ele disse assim: os fariseus ficaram tramando para matar Jesus, porque Jesus faz uma pergunta e ninguém responde. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Todos ficaram calados. Todos. É lícito? Nós observamos no mundo que nós vivemos hoje, eu acho que alguns de vocês talvez não entendam o que eu vou falar agora. Mas muitas vezes, irmão, quando nós estamos passeando, ou indo no mercantil, ou indo numa farmácia, eu não sei se vocês já observaram, você encontra alguém com uma muleta, você encontra alguém empurrando alguém numa cadeira de roda, você encontra alguém com o pé engessado pulando, você encontra alguém com o braço quebrado, e muitas vezes precisando de um apoio, de uma ajuda. E muitas vezes nós que entendemos, conhecemos e sabemos que Jesus fez toda a bondade no sábado, e muitas vezes nós deixamos passar em branco, irmão. Eu não vim aqui hoje, nesta quarta-feira de oração, dizer para os irmãos que não é lícito ou é lícito fazer o bem no sábado. Eu vim aqui hoje dizer para os irmãos que nós estamos numa semana de oração. E aquele que disser eu estou sã, não tem nenhuma doença, está mentindo, irmão. Porque todos nós somos doentes. Todos nós temos um eu. Todos nós temos um querer. E eu que trabalho em farmácia, domingo eu estava na farmácia e chegou uma senhora, 65 anos. Eu olhei para aquela senhora e disse: então eu fiz 60 anos dia 3 de agosto, irmão. Agradeça a Deus por ter 60 anos de idade. Agradeça a Deus. Então ela disse para mim: meu filho, eu estou chorando. O meu filho tem um problema seríssimo, está fazendo hemodiálise, e eu só tenho um filho. E eu amo meu filho. Eu quero o bem do meu filho. Meu filho está com dor. E o que eu posso fazer pelo meu filho? E eu quero o remédio, não tem como comprar esse remédio. Eu disse: qual o remédio, senhora? Aí ela me deu o remédio: leve o remédio para o seu filho. Mas antes dela sair, irmã, eu falei de Jesus para ela. Eu contei a história de Jesus.
Jesus pode curar seu filho, irmão. E ela chorou. Eu fui abraçar aquela senhora, que eu fico sozinho na farmácia domingo depois de 1 hora. E conversei com ela, ela disse: senhora, volte aqui de novo. E ela saiu, eu disse: ô senhor, o senhor me ajudou demais. Então, irmão, muitas vezes, irmão, nós achamos que somos curados, nós achamos que somos perfeitos. Mas Jesus, ele diz Jesus diz aqui em Marcos, né? No capítulo 3, a cura de um que tinha... Não, está errado aqui, capítulo 3, rapaz, capítulo 3 não, capítulo 4. Jesus diz assim, ó, capítulo 4, versículo 16. Amém? Capítulo 4, versículo 16. Amém? E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Duas palavras interessantes que tem nesse versículo aqui. Jesus chegou à sinagoga, e quando ele chegou na sinagoga, ele fala assim, e levantou-se. Jesus estava sentado, irmão, porque na sinagoga tinha um ancião. Tinha um ancião que fazia todo o trabalho da sinagoga. E quando viu Jesus, ele levantou, foi lá no baúzinho, meteu a mão e tirou o pergaminho de quem? De Isaías. Porque está profetizado lá em Isaías. Pegou o pergaminho de Isaías e deu para Jesus. Jesus abriu e leu. E Jesus está dizendo aqui, ele veio para quê? Jesus veio para quê? Ele veio para quê? Jesus veio para curar. Eu sei que minha vista é 20% que eu enxergo, mas eu tenho certeza que quando Jesus voltar vai ser restaurado, irmão. Eu tenho certeza que o dedo da irmã vai ser curado, porque ela confia no Senhor. Irmão, Jesus veio para curarmos, porque o mundo hoje, nosso mundo hoje, irmão, nosso mundo hoje está uma castrato, filho. Vamos avançar aqui, irmão. Irmão, oro para que Deus, cada dia que passa, me dê mais sabedoria e conhecimento dessa palavra. Eu estava fizemos uma viagem essa semana passada, que nós temos um ministério. Ministério Missionário do Advento. Talvez vocês nunca ouviram falar. Nós somos motoqueiros e nós viajamos, fazemos missões nas igrejas. E sábado, o último sábado de cada mês nós saímos. É da Genibaú, é do Zé Walter, é do Cidade Funcionário, várias igrejas. Quem tem moto, quem tem carro pode compartilhar, pode nos acompanhar, que é uma benção. Nós estivemos na cidade de Mulugu. E o pastor que estava aqui essa semana, ele estava lá. E foi uma benção. A igreja, irmão, pequenininha, mas a igreja não comportou a pessoa que chegou. Tivemos que mandar a pessoa para outra igreja, porque não tinha lugar para entrar. Então foi uma benção a missão. E nessa missão, irmãos, um casal se batizou. São 8 irmãos batizados. 2 irmãos conheceram a verdade e batizou 2. Batizando. Esse casal nunca se batizava. É um dos homens mais ricos da cidade.
E ele teve Covid, passou 3 meses doente, quase que ele desce a cova, irmão, ele e a esposa dele. Mas quando ele entendeu que o sábado é um dia de adoração, é um dia de servirmos ao nosso próximo, ele entendeu. Porque ele disse assim: irmãos, eu passei 3 meses sem abrir meus comércios. 3 meses. E quando foi que começou a liberar o comércio, e eu chamei minha sobrinha e disse: minha sobrinha, você pode pegar todo o material aqui de construção e fazer a igreja. Ele tinha, mas como? Pode pegar. Pode levar 2 funcionários para fazer a igreja. Vamos reformando, vamos fazer na igreja. A igreja não tinha nada. E foi fazendo a igreja. E quando ele percebeu, nos comércios dele, começou a multiplicar as vendas. E ele não entendeu, chamou ela: minha filha, por que eu estou vendendo bastante? Ela disse só assim: confia no Senhor. Irmão, foi interessante porque teve muito testemunho. E muitas vezes não entendemos por que nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira de oração. Porque não entendemos por que nós viemos. Não viemos domingo, não viemos segunda, não viemos terça, não viemos quarta. Ontem, eu até observei que a igreja estava mais lotada ontem. Tinha mais a irmandade estava mais que na igreja. Mas hoje, tem a bênção porque tem mais jovem hoje, né? Que todos nós somos jovens. E nós temos que entender, irmão, que aqui eu vou ler um textozinho que a irmã Eluage fala do sábado, em Desejado de Todas as Nações. Ela fala assim: o sábado no contexto do grande conflito. Deus não queria que este planeta se tornasse um lugar de dor, sofrimento, mas Ele previu a possibilidade de os homens caírem. Então Ele nos deu um sábado. Ele queria dizer que o perigo de cair no pecado é real. Por isso não basta nos reunirmos apenas uma vez por ano ou uma vez por mês. Ele quer passar o dia conosco todas as semanas. A necessidade da presença de Deus é imperativa depois de cair no pecado. Os milagres realizados por Cristo no sábado devem ser vistos como contexto da grande luta. O objetivo da obra de Deus neste mundo é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado, o cumprimento dessa obra está em harmonia com a lei do sábado. Antes da queda do pecado, Deus descansou com o homem e a mulher. Lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus descansou com o homem. Mas Deus precisa de descanso? Não precisa de descanso. Mas nós precisamos de descanso. Nós precisamos de descanso. Porque o sábado é um refrigério para a nossa alma, irmão. Depois que eu descobri o sábado, irmão, para mim é uma alegria. É uma alegria estar na igreja. É uma alegria fazer um evangelismo. É uma alegria nós sairmos na rua e fazer uma arrancada missionária. E sábado, eu tenho certeza que essa igreja vai estar com o coração fervendo, porque sábado essa igreja vai estar lotada, irmão. Porque Deus está na frente de todas as nossas ações. Para finalizar nosso culto de hoje, irmão, eu tenho uma palavrinha que está aqui que eu anotei aqui, é uma palavra interessante. É interessante que diz assim: que Deus derrame sobre todas as luzes, que renove a paz, que acalma o amor, que protege. Que Deus derrame sobre nós a luz, que Deus renove a paz, que acalma e o amor que protege. Eu digo para os irmãos hoje que vieram, que não me conhecem, continue orando, irmão, porque é uma grande verdade que eu escutei de um pastor. Se nós orássemos mais e falássemos menos, essa igreja estava lotada. Se nós orássemos mais e falássemos menos,
Nós observamos nos evangelhos que Jesus, ele só falava a verdade, irmão. Jesus, ele não falava por falar, ele só falava a verdade. Porque quando os fariseus ficaram observando se ele ia curar o homem, mas não chamou Jesus para debater sobre a cura. Ele não chamou Jesus, vamos Jesus conversar aqui e debater. Ele não chamou. Eles queriam só um pequenozinha falha. Jesus curar é condenado, porque Jesus curou. Nos 7 evangelhos tem 7 curas de Jesus no sábado, se a gente for observar. E para os fariseus tem 39 normas. 39 normas. Não pode, não pode, não pode. E muitas vezes, não é uma crítica, irmão, é só um pensamento, talvez não seja nem meu. Muitas vezes nós pensamos que quando nós chegamos na igreja, nós temos que estar observando algumas coisas no sábado. Deixa que Jesus observe o que está errado. Deixa que Jesus observe, porque nós viemos para a igreja para quê? Para nos ser curado, para ser renovado. Eu não sei se o irmão Eduardo preparou algum louvor. Vai ter um louvor no final, vai? Queridos, agora ela vai fazer um louvor especial, né? Esse microfone tá bom? Porque tu estava cantando muito baixo. É com gratidão, irmão. É com gratidão que nós temos que vir aos domingos, aos sábados e à quarta-feira aos pés de Jesus. É com gratidão. Muitas vezes eu saio do meu trabalho domingo 6h30, 7h, mas eu vou direto para a igreja. Lá eu encontro, lá eu chego e me renovo, porque começa tudo de novo.